é mais uma das coisas que Jesus fez apenas e exclusivamente para nos dar o exemplo. Jesus precisava ser batizado? Ele precisava ser batizado? Não. Ele precisava receber o Espírito Santo? Não. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele com o Espírito Santo tem a mesma essência divina. Ele não precisava, como nós precisamos, receber o Espírito Santo. Jesus foi circuncidado ao 8º dia e depois fez a purificação. Jesus precisava ser purificado? Não. Mas para nos mostrar e dar o exemplo, Jesus então se submete. E ele se submeteu a todas as regras que a lei exigia, não porque precisava, mas porque iria nos dar o exemplo. E o batismo ao qual Jesus se submete, menos ainda. O batismo de João Batista, qual era o objetivo? Arrependimento dos pecados. Ali haveria uma espécie de remissão dos pecados, para aqueles pecados confessados, não é? Mas era para o arrependimento, era um sinal visível de arrependimento. Tanto é que João Batista vai repreender: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Vocês vêm para cá serem batizados, mas o coração de vocês continua cheio de ódio. Então João Batista tinha um batismo com o propósito de o sujeito se arrepender. Jesus não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado. Ele foi feito igual a nós em tudo, menos no pecado, diz a palavra de Deus. Então Jesus se deixa batizar. No batismo, ou melhor dizendo, numa ação religiosa que para os judeus não fazia o menor sentido. O judeu não batizava ninguém. Batismo ou mergulho nas águas, ou seja lá o que for, não fazia parte da liturgia e dos ritos religiosos dos judeus. Qual era o rito religioso que fazia com que um homem tornasse judeu? A circuncisão. E as mulheres, padres? As mulheres eram por tabela, ou porque eram esposas desses homens, ou porque eram filhas e nascidas em uma família judia. Para as mulheres não havia uma marca física para serem consideradas da religião judaica. Para os homens havia uma marca física para serem considerados da religião. João Batista começa a fazer a pregação, começa a anunciar um novo reino, mas também começa a fazer uma outra atividade que naquela época era novidade, que era batizar, literalmente mergulhar o sujeito na água para o arrependimento dos pecados. E Jesus vai se apresentar, que o evangelho de hoje é curtinho, não tem esse diálogo entre Jesus e João Batista. E aqui diz o seguinte: as pessoas estavam querendo saber: vem cá, meu filho, você é o Messias? A gente está vendo você pregar com tanta autoridade, com tanto entusiasmo. Você é o Messias? E ele declara: não, o Messias é maior do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Olha que coisa maravilhosa. E João Batista era primo de Jesus, sabia que Jesus conhecia Jesus desde a infância, mas o Espírito Santo revela para ele quem é Jesus, então ele entende que ele é digno de sentar à mesa com Jesus, de brincar com Jesus, de correr, fazer acontecer com Jesus enquanto primo e amigo, mas para a missão espiritual, para a missão de Deus que Jesus está começando, ele também entende que não é digno de desatar as sandálias do Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele sabe que é digno de brincar com Jesus, o seu primo, mas do Cordeiro de Deus ele não é digno nem de desamarrar as sandálias. E ele vai declarar então: eu batizo vocês com água, mas aquele que é maior do que eu vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Nós receberemos então a graça do Espírito Santo e a purificação que o Espírito Santo nos traz com esse fogo espiritual. Então todos nós somos batizados no Espírito Santo quando vamos à pia batismal. Por isso o termo que é utilizado muitas vezes na renovação carismática católica é impreciso. Agora receba o batismo do Espírito Santo. Vem cá, quantos que estão aqui nessa Assembleia não são batizados? Se você foi batizado quando criança, você foi batizado no Espírito Santo de Deus.
Se você foi batizado quando adulto, você foi batizado no Espírito Santo de Deus. E não importa se o padre que lhe batizou, ou o diácono que lhe batizou, ou o bispo que lhe batizou, não era da renovação carismática e apenas seguiu aquele rito, porque aquele rito serve para que o sacerdote, em nome de Deus, ao fazer o pedido, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, derrame sobre aquela pessoa a graça de Deus. Ponto. Está batizado no Espírito Santo. O que acontece então, padre, na renovação carismática? Você ativa os dons do Espírito Santo que você recebeu no batismo. Ponto. Por isso que eu estou afirmando categoricamente que essa expressão ela está imprecisa. Ela não fala da realidade. Quem é batizado no Espírito Santo, todo aquele que foi para a pia batismal. Se eu não fui batizado na pia batismal, fui para o encontro da renovação carismática, posso ser batizado no Espírito Santo? Com toda a certeza do planeta. Porque o Espírito Santo não escolhe um modelo para repousar sobre as pessoas. Pelo contrário, ele acontece quando quer. O Espírito Santo veio em Pentecostes, como Jesus prometeu, mas Pedro estava pregando em uma outra ocasião, fazendo uma outra pregação que não tinha nada a ver com essa questão de Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas como um novo Pentecostes para ela. Então veja, Deus quis batizar todas aquelas pessoas que estavam escutando Pedro, porque Pedro estava falando com autoridade. E o diálogo de João Batista com Jesus Jesus vai se apresentar ao batismo. E João sabe o que ele está fazendo, que é batizando para o arrependimento dos pecados, e sabe que Jesus não tem pecado. Por isso ele diz: Senhor, eu devo ser batizado por você, e você vem a mim para ser batizado? Ô Jesus, eu conheço a tua missão, eu sei quem você não tem que ser batizado por mim, porque isso que eu estou fazendo aqui é para levar as pessoas ao arrependimento, e você não tem do que se arrepender, você é o Cordeiro de Deus. E Jesus disse para João Batista: deixa que por enquanto seja desta maneira, é necessário que eu seja batizado por você. Então, depois da explicação de Jesus, João Batista aceita batizar a Jesus. E aí os céus se abrem e vem a confirmação. Porque o batismo de Jesus que nós celebramos aqui, não é o dia que Jesus desceu as águas para ser batizado, mas é o dia que a Santíssima Trindade se manifesta também para aquele povo. A voz do Pai que diz: eis o meu Filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. E o Espírito Santo que veio na forma de uma pomba, forma física. Então as pessoas puderam ver o Espírito Santo que na forma de uma pomba desce sobre Jesus. Aqui na celebração do batismo do Senhor, nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai na forma de uma voz, o Filho que está sendo batizado e o Espírito Santo que desce como uma pomba. Olha que coisa espetacular. E a segunda leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, eu queria destacar ela para vocês por um motivo. E é Pedro, mais uma vez, quem está falando. Veja só o que Pedro diz. Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Se Pedro tivesse terminado a frase dele aí, se o Lucas tivesse terminado a frase aí, do que ele registrou daquilo que Pedro falou, já seria mais do que suficiente para nós entendermos que quando ele diz Deus não faz acepção de pessoas, diferença entre as pessoas, significa dizer que Deus não enxerga cores. Ele não quer saber se o sujeito é branco, preto, amarelo, quase transparente, quase azul de tão negro, entendem? Amarelo, nada. Deus não quer saber disso, qual é a sua cor. Deus também não conhece gênero. Ele não quer saber se você é mulher, se você é homem. Ele não quer saber se você é criança, idoso, adulto. Outra coisa, Deus não quer saber de capacitação acadêmica. Deus não quer saber se você é burro elevado ao quadrado ou se você é um Einstein, um gênio, ou dois gênios juntos. Para Deus, nada disso aí serve para nada. Por que, padre? Vocês sabem quem é o padroeiro do seminário maior aqui de Salvador?
São João Maria Vianney. Sabe o que é ser padroeiro de uma faculdade de teologia, onde você prepara os melhores padres para poder pregar bem? São João Maria Vianney, do ponto de vista acadêmico, tinha muitas deficiências, era o que a gente pode chamar de um ignorante. Mas por causa do seu amor a Deus, a graça de Deus sobre ele foi tão grande que ele é o responsável e padroeiro daqueles que querem aprender alguma coisa que preste da palavra de Deus. Porque como São João Maria Vianney viveu, ele mostra para nós que mais importante do que saber intelectualmente o que Deus tem preparado para nós, é saber aqui com a nossa fé e com o nosso coração que Deus não nos desampara. Por isso muitos milagres foram feitos a pedido e por intercessão de São João Maria Vianney para as pessoas que estavam necessitadas. Então veja, acredito, diz São Pedro, registrado por São Lucas, que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, aí vem o complemento. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Oh, louvado seja Deus. Eu digo tanto isso aqui a vocês, que Deus não está preocupado a nosso respeito se somos bons ou se somos maus, mas se somos justos. Deus não faz acepção entre as pessoas, mas... Para ser fiel aqui à palavra, é a Bíblia quem está dizendo, não é o padre. Pelo contrário, mais todavia, contudo, entretanto, aceita quem o teme e pratica a justiça. Pedro está dizendo aqui que Deus aceita quem é da Igreja Católica? Sim ou não? Não. Ele está dizendo que Deus aceita quem é da Igreja Evangélica? Não. Ele está dizendo que Deus aceita quem é do Espiritismo? Não. Qual é a condição para Deus aceitar? Quem o teme e pratica a justiça. Então, padre, quer dizer que não é importante ser católico? Quer dizer que não é importante comungar? Não. Quer dizer que para Deus aceitar, precisa temer a Ele e praticar a justiça. A comunhão, o batismo e sacramentos que nós aceitamos é para fazer a manutenção da nossa salvação, nós que aceitamos Jesus. Aqueles que não aceitaram Jesus têm outros caminhos para chegar no mesmo lugar. E é Deus quem assim o faz, não somos nós. Foi Pedro quem disse, se não aceitar pode brigar com ele, não vai brigar comigo. Então vamos lá. Praticar a justiça. Qualquer que seja a nação a que pertence. Então se alguém aqui ainda tem alguma dúvida do que o padre está dizendo, São Pedro está declarando que Deus aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. O que é nação? Nação é o país. Então Pedro está divulgando pessoas que temem a Deus e praticam a justiça em todos os países, inclusive fora ali de Israel. E nem todas as pessoas dos demais países são cristãs. E no contexto que está sendo dito aqui, muito menos. A maioria dos países eram todos pagãos, de outras religiões. Então Pedro não está nem falando de uma realidade como a nossa, 2025, onde 1/3 da humanidade praticamente é cristã católica. Cristã católica. Os demais são cristãos. Deve ter aí aproximadamente, a gente tem o quê? 6 bilhões de pessoas? 1/3 de 6 bilhões dá quanto? Sei lá, 1 bilhão e um pouquinho de católicos, mas não sei quantos milhões de católicos ortodoxos, mas não sei quantos milhões de evangélicos ou protestantes. Dá mais ou menos 1/3 da humanidade é cristã. Se ele tivesse dito aqui, a gente poderia dizer, mas é muito raro ter uma cidade que não tenha cristão. Não foi para não os cristãos que ele falou, né? Foi só para os cristãos mesmo que ele falou. O mundo todo é cristão. Praticamente qualquer lugar que você vá tem uma igreja cristã. Mas quando ele escreveu isso aqui, não tinha. Os cristãos eram seita. Pelo contrário, eles eram considerados pelas religiões como se fosse uma seita. O que é uma seita? É uma maluquice que inventam aí, e para eles era uma maluquice, esse negócio de comer carne humana, beber sangue de homem. Eles deviam achar que nós éramos verdadeiros birutas, né? Porque era isso que era ensinado. Então não, ele está dizendo muito claro, em qualquer nação que ele pertença, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, não só dos cristãos católicos, não só dos evangélicos,
mas de todos. Se as pessoas vão aceitar Ele como Senhor ou não, é outra conversa, mas Ele é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu com toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Então, ele está dando testemunho das ações de Jesus a partir do seu batismo. Então, Jesus, a partir de hoje, começa a sua missão pública. Ele vai fazer as suas tarefas, ungido pelo Espírito Santo, de maneira simbólica, porque, como eu disse antes, ele não precisava ser ungido pelo Espírito Santo. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E aí as pessoas perguntam, mas está vendo aí como é que pode ser Trindade? Acabou de dizer que Deus estava com ele. Exatamente, o relato que é compreensível. Em Deus a família. E quando, por exemplo, Jesus fala com o Pai, e é engraçado, na tradução bíblica que eu tenho, está exatamente na mesma linha. Nesse lado da página está escrito uma frase, do outro lado da página, na mesma linha, está escrita outra frase. Quais são as frases, padre? A primeira frase é: Deus e o Pai, eu e o Pai somos um. Na outra página, na mesma linha, está escrito: o Pai é maior que eu. E alguém podia dizer, está vendo aí, seu pai, se nem Jesus se entende. No mesmo livro, no mesmo capítulo, num lugar ele está dizendo que ele e o Pai é um, no outro ele está dizendo que o Pai é maior do que eu. Como é que pode existir Trindade? As pessoas que pensam assim ignoram um fato muito simples. Jesus está querendo sempre nos ensinar uma lição. E ali ele está falando como família. A pessoa Jesus escuta tudo do Pai, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Mas a essência divina de Jesus é a mesma essência do Pai. Por isso ele diz, eu, Jesus, segunda pessoa da Trindade, e o Pai, somos uma só essência, não uma só pessoa. Só que quem tem má vontade não quer entender, paciência. Mas não é o que ele está dizendo. Eu e o Pai somos uma pessoa só. Eu e o Pai somos um em essência. E ele não diz ele e Deus. Ele e o Pai. Então percebam, a Bíblia vai nos ensinar, através do seu registro, tudo aquilo que a gente precisa entender para compreender melhor a nossa fé e chegar até Deus. Nós cristãos não temos uma fé ignorante. E o que é uma fé ignorante, padre? Nós simplesmente acreditamos. Isso aqui é desse jeito porque é desse jeito, você aceita se você quiser. Se você não aceitar, você não tem fé. Não é assim que a gente acredita nas coisas. Não é dessa maneira que a gente chama mistério. Eis o mistério da fé, daqui a pouco eu vou anunciar isso para vocês, apontando para o pão e para o vinho que foram consagrados. E por que é mistério? Porque, em primeiro lugar, eu sei o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Pela ação sagrada da epíclese, invocação do Espírito Santo e a pronunciar das palavras, torne o corpo e o sangue de Cristo. Eu sei, academicamente falando, intelectivamente falando, o que está acontecendo aqui. Está acontecendo a transformação de pão e vinho em corpo e sangue. Como isso acontece, eu não sei. Aí é poder de Deus. Aí não é comigo, é com Deus. Jesus disse que isso aconteceria. E no Credo Niceno a gente diz que crê em tudo que crê, porque a nossa base são as Sagradas Escrituras. Ponto. Está nas Escrituras e por esse motivo nós acreditamos. Porque também nós temos experiência. Tenho 20 e poucos anos de igreja, fiz muitas experiências, graças a Deus, com esse Jesus. Vocês também experimentaram esse Jesus. Quantas e quantas pessoas experimentaram milagres em sua vida por causa de Jesus? Então nós temos todo o histórico, não somente os nossos sentimentos, não somente as nossas experiências, como as provas históricas e bíblicas. Porém, a nossa base são as Escrituras. Então, o como necessariamente a gente não sabe. E isso é um mistério. Essa é a parte do mistério que a gente desconhece. Mas a gente tem razão suficiente, especulação suficiente, argumentação acadêmica suficiente para saber o que acontece, não o como. Porque se a gente explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Olha para a nossa cabeça, é pequenininha, né?
algumas pessoas têm uma cabeça maior, outras têm a cabeça menor, mas tem limitação. Gente, padre, o assunto aqui é o tamanho da cabeça das pessoas. Não, eu quero dizer que na nossa cabeça tem uma quantidade limitada de neurônios. Esses neurônios processam os nossos pensamentos e limita a nossa capacidade de conhecimento. Se a gente viver 100 anos estudando, vai chegar um momento que a nossa cabeça não vai absorver mais nada, porque tem um limite para o nosso aprendizado. A cada coisa nova que a gente vai aprendendo, alguma coisa velha vai pulando fora, a gente vai esquecendo, não é? Eu me lembro quando eu estudava no colégio, eu tinha aquela tal da equação do primeiro grau, que era um terror, achava aquilo difícil como o quê? Quando eu aprendi a equação do segundo grau, eu esqueci a do primeiro grau. A do segundo grau, que era mais difícil, eu comecei a achar mais fácil, e a do primeiro grau já não sabia mais fazer. Hoje eu não sei fazer nenhuma das duas. Nem por onde ele começa, botou uma equação de primeiro grau e de segundo grau na minha frente, não sei resolver. Por quê? Porque a minha cabeça foi se ocupando de outras coisas e aquela informação antiga foi ficando para trás. É mais ou menos assim. Agora imagina com Deus, o cara quer ser arrogante a ponto de dizer, eu quero entender Deus. Desculpa, irmão, você vai viver 200 anos e não vai entender. Não é assim que funciona. Mas São Paulo nos dá um consolo. Quando nós morrermos, conheceremos tal qual somos conhecidos, porque não estaremos com a limitação deste corpo físico. E é por isso que a gente celebra o dia de hoje. O batismo do Senhor nada mais é do que mais uma manifestação da Santíssima Trindade, de um dos mistérios que nós cremos, uma das bases firmes da nossa fé. O que dá também início a um outro ponto de fé que para nós é importante. Sem ele, a igreja simplesmente não existe. Qual é o ponto de fé? Eucaristia. E todo o resto eu já expliquei para vocês. Gira em torno da Eucaristia. Maria Imaculada por causa da Eucaristia. A gente batiza as pessoas por causa da Eucaristia. A gente crisma as pessoas por causa da Eucaristia. A gente vai ao matrimônio por causa da Eucaristia. A gente ordena padres, diáconos e bispos por causa da Eucaristia. A gente tem a unção dos enfermos porque existe a Eucaristia. Então tudo gira em torno disso. Partindo da Eucaristia, todas as outras coisas se desenvolvem e que o batismo do Senhor, que é a liturgia de hoje, possa fazer vida, Pai, Filho e Espírito Santo no coração de vocês. Vocês aprendam como João Batista aprendeu no dia de hoje, no outro evangelho, não nesse, que esse é mais curtinho. Senhor, eu devo ser batizado por ti, não vou te batizar não, deixa do jeito que está. Então quando Deus te chamar para alguma coisa e você achar estranho, deixe do jeito que está, porque Deus sabe o que está fazendo. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.